Palestra: O que é verdade? Por Neville Goddard, 14 de julho de 1970. O assunto desta noite é: o que é a verdade? A Bíblia é a revelação da verdade eterna, escrita sem consideração pela história secular. Não está preocupado com a história secular. Este é o mundo para o qual você e eu fomos enviados, todos nós, para um propósito divino, pois nos é dito: Ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse, e havia um propósito por trás da escolha. Fomos chamados seus filhos, e o propósito é transformar seus filhos nele mesmo. E a história mais incrível já contada é essa história: como nos transformar, seus filhos, nele mesmo, e a única maneira que isso poderia ser feito é nos enviar. Então, saímos para um mundo estranho e somos escravizados lá, e este é aquele mundo. Mas o plano era antes que o mundo existisse. Como fazê-lo? Assim, ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse, e nos deu a conhecer o próprio mistério de sua vontade, de acordo com seu propósito, que é apresentado em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Portanto, Cristo é o plano. O homem entendeu mal o mistério, isto é, o plano, mas o plano está em nós, e esse plano se desenvolverá em nós. Então conheceremos a verdade a respeito das Escrituras. Agora, nas Escrituras encontramos esta cena entre o ser externo chamado Pilatos. Pilatos é a mente racional. E aqui diante dele está a personificação da verdade eterna, e a verdade fala. Ele diz: para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Pilatos perguntou: o que é a verdade? E houve um silêncio. Ele não podia discutir isso, porque a verdade neste nível é uma coisa, e a verdade na nova era é totalmente diferente. Então, aqui esta noite estamos perguntando: o que é a verdade? Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida reveladas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro padrão, não há outro caminho. Eu sou o caminho verdadeiro, e vivo para Deus, o Pai. E o propósito de tudo isso é transformar o homem, a humanidade, em Deus Pai. Agora, imagine que você e eu estávamos presentes, antes que o mundo existisse, e não podemos, por um momento, conceber isso, mas confiamos em nosso Pai, e Ele lhe disse isso, Ele vai transformá-lo nele mesmo. Agora, nos voltamos para o Salmo 82, considerado por todos os estudiosos o mais difícil de todos os salmos. Começa com: Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele detém o julgamento. E então ele disse aos deuses: eu digo, sois deuses, filhos do Altíssimo. Todos vós, não obstante, morrereis como homens e caireis como um homem. Ó príncipes, coloque-se nesse estado aqui agora. Estamos presentes. Somos filhos do Altíssimo. Deixaremos sua presença e cairemos como um só homem. Esse homem se fragmentará neste mundo que nos é estranho e saberemos o que é morrer. E saberemos o que é perder a presença do Pai, e então, a partir de então, nossa busca é encontrar o Pai. Quanto tempo, quão severa, quão assustadora a angústia antes de encontrá-lo era longo para dizer. Mas nós o encontraremos, pois essa foi a promessa. E todas estas promessas encontram o seu sim, o seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, a história é que o padrão, chamado Jesus Cristo, está enterrado em nós. E ele não falhará, ele revelará o padrão em nós, e o padrão é a história do homem se tornando Deus. Então, Deus se tornou homem, para que o homem se torne Deus. Então, neste mundo nós lutamos, um contra o outro, sem saber que éramos antes que o mundo existisse. Éramos irmãos amorosos. Descemos ao mundo com um propósito: sermos transformados em Deus Pai. Quando lhe perguntaram: o que é a verdade? Ele ficou em silêncio. Você não pode contar até que aconteça dentro de você. Agora, a verdade que é experimentada é realmente a única verdade, pois a verdade que conheço por experiência,
conheço mais verdadeiramente e mais completamente do que conheço qualquer coisa neste mundo. Posso ouvir essa verdade declarada, e é verdade, e acredito na declaração de Andrew. Mas eu não sabia como saberei depois de ter experimentado, então, posso dizer a você esta noite, e estou dizendo a verdade, você é o Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade. Não estou mentindo. Estou falando por experiência, mas você não sabe disso até que você mesmo o experimente. Então, você sabe agora por que acredita em mim. Se você acredita em mim, você sabe disso como boato. Mas ele disse: Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, não posso ser uma testemunha da verdade se falo por ouvir dizer. Devo falar por experiência, quando duas pessoas que diferem como pessoas concordam em testemunho, seu testemunho é vital. Isso mesmo. Mas eles devem concordar. Agora, temos um testemunho. A soma da tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é chamado de Palavra de Deus. Ele é realmente o padrão à Bíblia. Está escrito: aqui está a Bíblia. Devo experimentar dentro de mim a Bíblia. Devo ser escalado para o papel central como Jesus Cristo, quando sei que essa história é verdadeira, com base em minha própria experiência. Então testemunho da verdade da palavra de Deus. Ele disse: Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E a humanidade, isto é, o mundo secular, é personificada como Pilatos, e Pilatos pergunta a ele: o que é a verdade? Bem, a verdade da qual eu testemunho não pode ser diferente. É a verdade revelada. E a verdade revelada não pode ser provada logicamente. Como diabos posso provar a alguém que nasci de uma forma que o homem normalmente não nasce? Como posso provar a alguém que nasci do meu crânio, e no entanto, o corpo que agora está diante de você nasceu do ventre de minha mãe, e aquele que agora está falando com você não é aquele que nasceu do ventre de minha mãe? Outra coisa aconteceu em mim em 1959 nesta cidade, 11 anos atrás, nesta próxima segunda-feira, onde nasci de meu próprio crânio, nascido de cima, como o corpo que agora uso foi. Há 65 anos, nascido debaixo de ventre de minha mãe. Como posso levar alguém para a sala onde ocorreu e mostrar o evento? Eu não posso fazer isso. Ou você o aceita com fé ou o rejeita. Depende inteiramente de você. Mas a menos que isso aconteça com você, você não pode retornar a essa nova era onde você é o próprio Deus. E o propósito da vida é transformar seus filhos, eu digo, vocês são filhos de Deus, todos vocês, não poucos de vocês, todos vocês, filhos do Altíssimo. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um homem, ó príncipes. Salmo 82. Mas quando você voltar, você será Deus Pai, então, eu te envio, disse ele, para buscar a verdade, e quando você voltar, você descobrirá o seu ser. Você descobrirá que é a verdade e poderá dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida revelada. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único padrão pelo qual o homem pode retornar como Deus. O Pai, nos é dito, tua verdade. A soma de tua palavra é a verdade. Toda a vasta história contada nas Escrituras, resumida, é a verdade, e a verdade afirma que foi cumprida no homem padrão chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo em você é a sua esperança de glória. Assim, Cristo no homem é o homem padrão, e esse padrão será vivificado, um dia vai explodir, e tudo o que é dito de Jesus Cristo no Evangelho, você vai experimentar. Mas quando você experimenta isso, você não é um espectador vivendo como um homem nascido dessa maneira estranha e sobrenatural. Você é o cara. Você nasceu dessa maneira. E tudo o que é dito sobre ele, você vai experimentar na primeira pessoa, singular, experiência do tempo presente, e você é o Senhor Jesus Cristo. Então você será capaz de dizer: eu e meu Pai somos um.
João 10h30. Quem me vê, vê o Pai, porque eu sou o Pai. E, então, você permanecerá neste mundo para contar sua história para encorajar seus irmãos que ainda esperam que a promessa se cumpra, portanto, a história da verdade, conforme revelada nas Escrituras, digo a você por experiência própria, presto testemunho da verdade dela. E um homem simples, como você é, e falo agora de homem genérico, macho e fêmea, nós somos esse homem. Sou tão simples, fraco e limitado neste sentido físico quanto qualquer homem que já andou na face da terra, completamente excluído. Ainda assim, depois que isso aconteceu, agora estou consolado. Eu sei o que esperar. Quando esta vestimenta for retirada pela última vez, então instantaneamente eu entro na era que meu Pai me prometeu, antes que o mundo existisse automaticamente. Eu não sou restaurado à vida. Eu entro na nova era, como Deus Pai. E todos neste mundo entrarão nessa nova era como Deus Pai. E nós, que somos os irmãos, retornamos, tendo descoberto a verdade que nos foi dita antes que o mundo existisse, retornamos como Deus Pai, e assim, em toda a Escritura encontramos a ênfase na verdade. A soma da tua palavra é a verdade, no Salmo 119. Então ele faz esta declaração: ó, onde está ele? Ele se escondeu dentro deles. Sim, ele está escondido dentro de você. A coisa é ele em você que se revela. Posso dizer-lhe, você é ele. Isso me foi mostrado tão perfeitamente uma noite. Eu me encontrei em um campo de flores infinitas, como lindos e grandes girassóis. Pegue uma margarida e multiplique até aquele tamanho, indicando, e aqui estava um campo infinito de flores lindas e perfeitas, mas a flor era o rosto humano, apenas o rosto humano. Quando um se dobrava, todos se curvavam. Se um sorriu, todos sorriram. Eu estava no meio deles e não era tão perfeito quanto eles pareciam ser. Eles eram perfeitos, mas eu experimentei mais liberdade do que todos eles juntos. Eram flores humanas perfeitas, cada uma delas enraizada. Eles não tinham movimento, a menos que pudessem balançar, balançando com o vento conforme o Espírito os movia. Eles se moviam. O que quer que o Espírito ordenasse, eles faziam, mas estavam simplesmente parados na terra. E aqui, eu poderia me mover entre eles. Fraco como era como homem, limitado como era como homem, experimentei e desfrutei de mais liberdade do que todos eles juntos. E então percebi o que significava. Ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse. Eles não tinham liberdade. Eles eram perfeitos aos seus olhos, como flores humanas, mas sem liberdade, e ele vai nos libertar tão livres quanto ele é. E assim, fomos simplesmente escolhidos nele, e um homem caiu, levando dentro de si tudo o que ele escolheu, e você e eu somos aqueles que ele escolheu dentro de si mesmo, e então, fomos libertados em um mundo de horror. Este é o mundo do horror, uma batalha constante, constante. Você acha que vai trazer paz à terra? Ele disse, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, para pôr o homem contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Não há paz na terra, independentemente do que o mundo lhe diga. Paramos a batalha de metralhadoras e bombas atômicas, e encontramos uma batalha ainda mais feroz, e essa batalha é a batalha econômica. Você pode pegar um país inteiro e transformá-lo em ruína economicamente. Uma família inteira pode ser exterminada economicamente e cair em desgraça, e ainda morrer de fome. Melhor se você os exterminasse e eles não estivessem diante de seus olhos, do que vê-los morrer de fome. Então, as pessoas estão parando a guerra de alguma forma mecânica, mas a guerra continua economicamente, então, não há paz na terra. Este não é um mundo de paz. Esta é a escuridão educada para nos elevar a Deus Pai. A batalha continua, e continua até o homem individualmente não é feito coletivamente, e você não pode estar perdido, ou Deus estaria perdido,
nenhum de vocês pode se perder, mas você não pode ser chamado de volta até que o trabalho seja feito em você. E quando essa obra é concluída em você, você é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus o Pai. Você é único. Não há ninguém no mundo que possa substituí-lo, ninguém. E então ele disse: Eu vou para aquele que me enviou. E você sabe para onde eu vou. Eles disseram: Não sabemos para onde você vai. Ele disse: Estive com você e você não sabe para onde vou. Filipe disse: Mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. Como, então, você pode dizer: Mostre-nos o Pai? Você não conhece o Pai, digo-te, olhando para ti mesmo que seja uma máscara atrás de ti está o Pai, e posso dizer-te, ele se assemelha a ti só tu elevado ao enésimo grau. Pois bem, o Pai é feito de humanidade, e traz vossa face elevada ao enésimo grau de majestade, de beleza. É o Pai. O rosto que você agora usa, mesmo que esteja desfigurado, não é nada, é uma sombra. No entanto, o rosto que é perfeito, como você pensa que é perfeito, não pode ser comparado ao rosto que se esconde atrás da máscara que você usa agora. Esse é o Deus que é Deus Pai. No ano passado, quando vim para cá, falei, contando a visão de alguém que partiu deste mundo há 2 anos. Enquanto eu estava nesta cidade. Então, quando voltei, contei uma senhora se opôs. Ela veio com uma multidão de uns 5 ou 6 que nunca mais voltou, porque eu contei a visão. Eu disse a você que despertei do sonho da vida e sei que sou ele. Eles são fracos, contidos e limitados como todo homem no mundo. Então contei a visão do meu amigo que partiu deste mundo alguns meses depois. Ela disse: Eu vi Neville. Eu estava sentado em uma área enorme, grande com pilares de mármore. Sozinha, e de repente uma carruagem se aproximou, automotora, e a porta se abriu, e você saiu. E, aqui você usava uma capa azul. Quando você saiu, eu sabia que estava olhando para Deus, mas Deus vestido de poder. Você entrou no lugar. Você não me reconheceu, isto é, você não me conheceu, e você simplesmente proclamou o que você estava proclamando. Era poder absoluto. E eu sentei lá sozinho dizendo: Ora, Neville é Deus. Neville é Deus. Continuei repetindo para mim mesmo: Aqui está o poder de Deus. Vestido como você, e está proclamando poder absoluto. E então você interrompeu, virou-se e saiu da sala, e então aquele carro automotor apareceu, uma carruagem. Como se fosse um compromisso, a porta se abriu, você entrou e desapareceu no espaço. Mas sei que vi Deus vestido de poder, e ele usava o rosto do meu amigo Neville. Logo depois disso ela partiu deste mundo. Eu digo a vocês, tendo tido a experiência, vocês me verão se não todos vocês. Você me verá vestido com diferentes roupas que Deus usa. Se você tiver o privilégio de me ver vestido com sua verdadeira roupa, que é amor, então isso é incalculável uma alegria, mas você me verá vestido com as vestes do poder, com as vestes da sabedoria, em todos os atributos de Deus, mas quando você me vir vestido como amor, você verá, não um atributo de Deus. Você verá o próprio Deus. E quando você vê isso, então você é chamado para ser abraçado por Deus, para ser incorporado em seu corpo como Deus, e então enviado para contar esta história. É quando você o vê como amor infinito, e ainda assim é o homem. Contei-lhe a história apenas sobre o poder. Bem, isso os atingiu de maneira estranha, porque eles adoram a Deus como o mundo, de fora. Possivelmente eles foram para casa e oraram por minha alma, e oraram a algum Deus desconhecido do lado de fora, esperando que pudessem salvar Neville dessa arrogância. Leia a Bíblia com atenção. Este homem é louco. Ele tem um demônio. Ele afirma ser Deus, ele disse.
eu sou o Filho de Deus, e eu, o Filho, sou um comigo mesmo, o Pai, que é Deus, mas eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem o seu Deus. E eles pegaram as pedras para apedrejar meu. E então ele citou o Salmo 82 que citei esta noite. Não está escrito em sua lei que eu digo: vocês são deuses. Se, no livro, é dito: vocês são deuses. Por que você me apedreja porque eu afirmo apenas o que seu livro afirma que eu sou? E eles não tinham palavra a dizer. Eles não tiveram a experiência. Então, eu digo, a verdade que o homem experimenta ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que ele pode conhecer a mesma verdade, de qualquer outra maneira. Você pode repetir a verdade, e é verdade. Você pode sair esta noite e dizer: eu sou Cristo, e isso é verdade, mas até que você experimente isso, você realmente não sabe disso, para ser uma testemunha. Então, ele disse: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e a verdade é que eu sou Deus. Isso é o que ele está dizendo a você, que ele experimentou, e aqueles que não experimentaram, que ainda adoram um Deus externo, não podem acreditar nele, então eles jogam as pedras do fato literal nisso. Estou lhe dizendo esta noite: você é Deus. Você é como o rosto que eu vi, perfeito, lindo, sem mácula, nada em você poderia ser manchado, é perfeito. Mas você está parado e todos se movem em uníssono. Se um sorri, todos sorriem. Se um balançar, todos balançam sem qualquer tipo de liberdade, e ele vai conceder a você a liberdade que ele desfruta, e enviar você ao mundo como seus filhos. E então você vai para o inferno, e nos é dito nas Escrituras: eu tentei você nas fornalhas da aflição. Por minha causa eu fiz isso, por minha própria causa. Pois como o meu nome deve ser proclamado. Minha glória não darei a outro, ele não pode dá-lo a outro. Ele tem que pegar o outro e fazer o outro ele mesmo para dar sua glória ao aparente outro. Então, Deus vive se doando ao que ele quer ser diferente de si mesmo, e então esse eu se torna Deus, que se deu a ele. Então, hoje ele tem que nos colocar nas fornalhas da aflição, e nós passamos pelo inferno neste mundo não necessariamente com dor física, embora todos nós passemos. Se você viver o suficiente, você vai sofrer. Que ninguém lhe diga que você não vai. Você pode ser tão forte quanto ao ar livre, mas, como disse Shakespeare, chegará o dia, sem dentes, sem olhos, sem tudo. Então, o começo era Deus, e o fim é Deus, e todos os fins são fiéis às origens. Começamos em Deus, e nosso fim é Deus, apenas temos consciência do fato de que somos Deus. Antes de ele sair, nós não éramos, adoramos aquilo que poderia nos destruir perfeito, e isso não é bom o suficiente. Deus quis nos transformar nele mesmo como ele mesmo. Ele disse: eu os chamarei, um por um, ó filhos de Israel. Eu os incorporarei a mim, um por um, cada um em sua própria ordem. Que ninguém lhes diga que vocês estão vindo em grupos. Você é único demais, vocês são maravilhosos demais aos olhos dele para serem chamados até mesmo em pares. Você é chamado, um por um. Quando você volta sem perda de identidade, você é Deus Pai, e ainda completamente individualizado como você mesmo. Então, quando ela me viu, ela viu Neville, e ela sabia que ele era seu amigo, e ainda assim, ela sabia que ele era Deus acima, Deus Todo-Poderoso. Outros vão me ver como algum outro personagem. Eu o verei nesse mesmo personagem, sem perda de identidade, quando você nascer do alto. Logo depois de nascer do alto, você assume a vestimenta de Deus, sem perder a identidade. Só o seu rosto agora irradia a perfeição que está aí, que sempre esteve aí. Mas agora você está individualizado, completamente liberto, portanto, não busque a paz neste mundo, não importa o que lhe diga o mundo. Você não vai encontrá-lo. Esta é uma sala de aula. Esta é uma escola de escuridão educada.
Então, eles estão na cidade de Nova York agora tentando descobrir que isso é paz, aquilo é paz, e eles gritam, paz, paz, mas há apenas o conflito. Eu li no jornal na semana passada que a cada momento, nem todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, a cada momento há aproximadamente 1.800 tempestades na Terra. Todo momento. Já estamos aqui há alguns momentos. A cada momento que estivemos nesta sala, o que significa um segundo ou uma fração de segundo, houve 1.800 tempestades viajando sobre a Terra, causando estragos, causando medo, causando horror àqueles que as entretêm. Talvez você tenha medo de trovão. Conheço amigos meus que morrem de medo quando ele ronca. Um amigo meu que mora sob um vulcão na ilha de Saint Vincent veio a Nova York como meu convidado por cerca de um mês. Bem, na cidade de Nova York, com seus prédios altos, de alguma forma estranha, temos terríveis tempestades de trovões e relâmpagos, e um dia isso começou, e aqui, por volta das 3 horas da manhã, minha esposa na cama dela e eu na minha cama, e ela no quarto de hóspedes com minha filha. Ela era apenas uma garotinha, mas a garotinha não era proteção suficiente. Às 3 horas da manhã aqui vem esta menina pulando pelo espaço na cama da minha esposa. Uma tempestade, e ela vive sob um vulcão ativo na ilha de Saint Vincent, mas ela não suporta trovões ou relâmpagos. Agora, imagine que 1.800 dessas tempestades estão ocorrendo a cada momento na Terra. Você quer paz na Terra? Você não vai encontrá-lo na Terra. Você o encontrará em si mesmo somente depois de partir deste mundo, tendo nascido do alto. Então, o que é verdade? Ele disse, eu sou a verdade. Bem, quem é você? Eu sou o homem padrão. Saí de meu pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e voltando para meu pai. Mas não posso voltar para o pai, como pai, até aqui. Na história secular eu nasci do alto. E eu nasci do alto, não no fim da história, mas dentro da história, enquanto ando na terra. Pois fui escolhido, um a um, enquanto ainda estou no mundo de César. E então eu nasci aqui mesmo, continuando por alguns anos a contá-lo, a encorajar meus irmãos, que ainda estão confusos porque foram ensinados por aqueles que não têm visão. Todo o vasto mundo chame-o por qualquer nome. Ministros, papas, padres são homens sem visão, e eles ensinam a Bíblia como história secular, e não como história secular. A Bíblia é uma revelação da verdade eterna, escrita sem consideração pela história secular. Não é história secular, então, quando eles tentam dizer a você que Jesus viveu na Terra como um homem, e eles têm procurado por 2000 anos para encontrar evidências para apoiá-lo. Eles não encontrarão na eternidade nenhuma evidência para apoiar Jesus como um homem na Terra. Ele está enterrado em você. Esse é Jesus. Ele é o próprio Senhor enterrado no homem. Ele desapareceu depois de contar a história e nos escolheu nele, e então um homem caiu. Esse é o Senhor Jesus Cristo, trazendo dentro de si tudo o que ele escolheu nós, os filhos de Deus, e então nos tornamos fragmentados, todos nós, neste mundo. Então, eles estão tentando encontrar seu lugar de sepultura, e ao longo dos séculos as religiões organizadas disseram, isto veio da cruz, este pequeno pedaço de madeira. Se você pegasse todos esses pedacinhos de madeira que vieram desta cruz e os juntasse, você poderia construir este edifício. Ele está pregado naquela cruz. Se você pegasse todos os pedacinhos de pano que dizem nas igrejas organizadas que vieram de sua túnica e os juntasse, vestiria um regimento. Os mentirosos pegaram todas essas coisas e simplesmente confundiram as mentes das pessoas, e eles vão beijar aquele pedacinho de pano. Ele nunca usou qualquer roupa dessa natureza. Ele é nascido do alto. Ele disse, meu reino não é feito por mãos. E eles estão dizendo a você que este é um pedaço de madeira no qual ele foi crucificado. A única cruz na qual Jesus Cristo é crucificado é a forma humana. Seu corpo é a cruz que ele está usando.
É em você que ele está sepultado. Em você ele ressuscitará. Em você, ele revelará todo o drama de si mesmo como você. Você não será um espectador vendo como outro. Você é a figura central. Ele se revela em você, e você é o Senhor Jesus Cristo, então ele conta, não esperançosamente. Quantos acreditarão em você, porque conhecem as suas limitações? Eles conhecem seu passado, conhecem suas fraquezas, sabem tudo sobre você e dirão: o que? Conhecemos este homem. Conhecemos seu pai. Não era seu pai José e sua mãe Maria, e seus irmãos, e eles citam 4 irmãos no livro de Marcos Nomeios. Ele tinha irmãos. Uma vez eu disse a uma tia minha, uma fundamentalista rigorosa, rígida, eu disse: você não sabe que Jesus tinha irmãos. A resposta dela foi: oh, não, ele era o filho unigênito de Deus. Eu disse: traga-me sua Bíblia. Nomes dos irmãos. Eles citam 4 e falam de irmãs no plural. Ela leu para confirmar o que pensava ser mentira quando eu estava lendo. Então ela fechou, correu para seu quarto e bateu a porta e não saiu mais naquele dia. Quando saí daquela casa, saí sem dizer adeus a ela. Ela ainda prefere acreditar que ele era um homenzinho neste mundo de história secular e não tinha irmãos. Mas você pode abrir o livro e ler estas palavras: vão e digam a meus irmãos que estou subindo para meu Pai e para o Pai deles, para meu Deus e para o Deus deles, pois terminei a obra que ele me deu para fazer. Essa foi a obra que ele me deu para fazer. Para cumprir sua palavra, e sua palavra é a Escritura. E ele é chamado de Palavra de Deus. Então, se eu cumpro a palavra de Deus, devo cumprir o que é a lei, porque o seu nome será chamado a Palavra de Deus. Então, se eu cumpro o que ele me deu para fazer, vim apenas para cumprir a Escritura. Se eu sou um carpinteiro na terra, tudo bem, um pedreiro, um médico, um dentista, um banqueiro, um ladrão, um assassino, esse é o meu papel neste mundo, o homem exterior. Mas o homem interior deve cumprir a Escritura. E, assim, quando eu cumpri completamente as Escrituras, eu cumpri a história do Senhor Jesus Cristo na primeira pessoa, singular, na experiência do tempo presente, mas, então, eles conhecem meus pais. Eles dirão: eu o conheço, ele é Neve, eu conheci seu pai. O nome de seu pai era Joseph Godard, e o nome de sua mãe era Wilhelmina Godard, e ele tem muitos irmãos. E, assim, eles nomeiam todos os meus irmãos e minha única irmã. Então, ele não pode ser estúpido. Aconteceu há 2000 anos uma vez. E para sempre. E tudo isso é um absurdo, mas estou lhe contando como a história se desenrola. Não aconteceu uma vez e para sempre há muito tempo. Leia o capítulo 13 de Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo padrão deve se desdobrar. Você não vai modificá-lo, então. Estamos vivendo no que é conhecido como a era atômica. Você acha que isso vai mudar? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, quando o padrão se revelar, leiam nas Escrituras. O mesmo padrão idêntico. Não pode ser modificado, não pode ser alterado. Ela se desenvolve dentro do indivíduo, e um dia todos saberão que ele é o Senhor Jesus Cristo. Tomemos, para quem está aqui pela primeira vez, a verdade neste nível. Um julgamento verdadeiro nesse nível deve estar de acordo com os fatos externos aos quais se relaciona. Se eu dissesse agora, não é um lindo cachorro, e você olha, e não há cachorro, minha afirmação é mentira, pois não há cachorro para sustentar minha afirmação. Isso é uma mentira. Mas a Bíblia nos diz que você pode fazer a declaração como acabei de fazer, e mesmo que no momento em que a fizer os sentidos a neguem, você pode assumir que ela está lá e persistir na suposição de que ela está, e de um jeito que ninguém sabe, o cachorro vai chegar lá. Você pode assumir: eu sou rico, e não ter um níquel no banco. Na verdade, você não tem conta em banco.
Você pode assumir: eu sou rico e sinto como seria se fosse verdade. Agora, essa suposição é uma afirmação falsa se, no momento da suposição, seus sentidos a negam e sua razão a nega. Então, isso é falso. Sua Bíblia ensina que é verdade se você persistir na suposição, que a suposição, embora falsa, se persistir, se tornará um fato. Isso se baseia na afirmação simples de que a imaginação cria a realidade. O verdadeiro ser chamado Jesus Cristo é a imaginação humana, e todas as coisas são possíveis para Cristo. Bem, posso imaginar. Sim. Posso acreditar que seja verdade. Bem, tente. Posso me persuadir de que a coisa assumida é verdadeira. Bem, assuma, e assuma a sensação do desejo realizado. E minha suposição, embora no momento da suposição seja negada por meus sentidos, negada por minha razão, se eu persistir em minha suposição, ela se consolidará como fato. Isso eu sei por experiência própria. Isso eu sei pelas experiências de centenas de pessoas que me escreveram, e funcionou em seus casos. Se você diz não, tudo bem, diga não. Continue em sua miséria. E posso dizer-lhe: ninguém se importa. As pessoas pensam que as pessoas se importam. Eles realmente não se importam. Você conhece uma pessoa neste mundo que se alegraria com a boa sorte? E poucas pessoas sabem o significado de empatia. Se outra pessoa lhe disser: tenho empatia por você, você entenderia. Você sabe. Nenhuma pessoa em 1000 ou 100.000 entenderia o que ele quis dizer. Eles pensariam que ele está simpatizando. Existem muitas palavras para simpatia. Deixe acontecer algo em um quarteirão de algum bairro que seja triste. Acabou de chegar a notícia de uma coisa horrível na casa de uma pessoa. Toda a vizinhança corre para simpatizar e lamentar. Todos simpatizam. Mas que alguma sorte caia sobre aquela casa, e todos dirão: por que isso não aconteceu comigo? Eles não dizem: por que isso, o infortúnio, não aconteceu comigo? Por que a sorte não aconteceu comigo? Eles não vão ter empatia, portanto, há apenas uma palavra para expressar a emoção da empatia. É alegrar-se com os outros que têm boa sorte com a qual se poderia alegrar, mas há muitas palavras para simpatizar. Bem, esse é todo o vasto mundo em que vivemos. Portanto, não pense por um momento que quando você for comer minhocas no quintal, outras pessoas irão acompanhá-lo. Tudo bem, coma as suas minhocas. Eles não vão se juntar a você, então, se você sente agora: não vou aceitar isso. Não vou contra o meu Senhor Jesus Cristo. Quero me ajoelhar e orar a Ele todos os dias, e orar a Ele como intercessor entre mim e seu Pai. Posso dizer-lhe: você vai orar em vão. Em vão. Existe apenas um caminho, e ele está alojado dentro de você. E esse ser é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Deus se tornou como você é, para que você seja como Ele é. Agora, vamos entrar no silêncio.